Oi gente, então em primeiro lugar eu espero que este vídeo esteja focando, porque eu mudei com a tesoura aí, ó, nem tô alcançando a câmera. Mas sem enrolação, hoje eu vim falar com vocês sobre todos os livros que eu li no ano de 2020. Eu coloquei alguns dos livros aqui atrás, alguns eu li em e-book pelo Kindle. Se você quiser comprar qualquer livro, qualquer um dos livros que eu mencionei aqui ou qualquer outro livro, compra pelo meu link que vai estar aqui no box de descrição, porque me ajuda muito a pagar os boletos e manter esse canal ativo. Gente, eu me organizo pelo aplicativo do Scooby pra poder saber quais leituras eu li, quantas estrelas eu dei pra cada leitura. No total do ano eu li 25 livros, o que eu acho um número muito bom, porque pra quem não sabe, eu sofri um acidente, então eu passei de dezembro ao começo do ano todinho internada na UTI, e eu comecei a ler o meu primeiro livro em maio. Então eu li 25 livros de maio a agosto, a comecinho de agosto, né, porque eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de agosto, então eu achei que foi muito boa a quantidade de livros que eu li nesses meses. Eu fiquei em janeiro, fevereiro, março e abril sem tocar em nenhum livro. Então eu vou falar aqui pra vocês quais livros eu li, e não tem uma ordem muito certa, tá? O primeiro livro do ano que eu li foi A Lista do Ódio, que eu só tenho ele nessa versão mais antiga, quando ele ainda se chamava A Lista Negra, que a gente sabe que é um nome racista, né? Mas é um livro que eu li por indicação da Pan Gonçalves. Pra ser bem sincera, 80% dos livros que eu leio são indicações da Pan. Vocês vão ver que eu vou falar que foi indicação dela aqui muitas vezes. Mas esse livro aqui eu demorei um pouquinho pra ler, porque esse livro, ele fala sobre um massacre que ocorreu numa escola. Me lembra muito o caso real de Columbine, que 2 alunos entraram e começaram a atirar em vários alunos, então isso já deixa entendido pra vocês de que pode ter gatilhos. Não é um spoiler de que ocorre um massacre, tá? A história conta a história da Violet, que é a namorada do assassino desse massacre, e de como ela tá lidando em relação a tudo isso. Desde já, eu digo que o livro é um pouquinho pesado, além do tema, porque eu demorei pra ler ele, porque descreve, por exemplo, as dores em que a Valerie sentiu porque ela tomou um tiro, e descrevia as dores. E como eu tinha acabado de ser atropelada e passar por 1000 cirurgias na perna, toda vez que ela descrevia as dores na perna dela, eu meio que sentia. Então eu preferi ler quando eu saí da UTI e vim pra casa. Mas eu acho que é um livro importantíssimo, que todo mundo deveria ler, que fala sobre bullying, fala sobre perdoar, fala sobre... Muitas vezes a gente pensa que entende de uma situação X ou que conhece uma pessoa X, mas a gente não faz ideia do que tá por trás da cabeça daquela pessoa. Então é um livro que eu indico bastante. E nossa, eu dei 3,5 estrelas no Scooby. Eu daria 4 estrelas pra esse livro, tá? Eu acho que ele é um pouco maior do que ele deveria. Não que ele seja um livro longo, tá? Ele tem 270 páginas, dá pra você ler em 2 dias. Mas eu acho que poderia ter sido... ter a história um pouco mais objetiva. Tem uma parte aqui da história que eu completamente descartaria, porque não agrega em nada pra gente. Depois, gente, quando eu cheguei em casa, eu li toda a série de livros After. Eu não vou pegar, porque senão eu vou sair daqui do foco e os livros estão ali. Mas eu li todos os 5. Eu não li o Before. Eu ainda tenho que ler, que é como se fosse um extra. Volta um pouco na história pra falar, né, sobre os lenga-lengas dos personagens. E eu sei que todo mundo acha essa história... Acha não, né? Todo mundo reconhece que essa história ela é problemática. Ela lida de assuntos abusivos, tóxicos. E é importante você ler esses livros, se você quiser ler, já com a consciência de que os personagens passam sim por um relacionamento abusivo e tóxico, tá? Você tem que ter essa consciência e não romantizar toda a situação em que os personagens estão vivendo ali. Mas eu também não posso negar, pra mim é inegável, de que é uma das minhas séries favoritas de livros, eu amo demais. Tem até eu reagindo ao trailer do filme 2 dessa série de livros, porque essa série de livros foi adaptada para filmes. Eu conheci primeiro o filme, e pelo menos o filme 1 ele é muito mais levinho do que os livros. Os livros eram uma fanfic do Wattpad que viraram livros, inspirado na banda One Direction, mas enfim, ele vai ter um pouquinho de 50 tons ali, vai ter um hot, um romancezinho, mas eu me apeguei muito aos personagens, que é a Tessa
e o Hardin, mas é aquele tipo casal, né? A Tessa, bobinha, nananã, o Hardin, o bad boy problemático, enfim. Eu não posso negar que eu amo esse tipo de história, tá? Mas eu tenho plena consciência de que é problemático e tudo mais. Aqui as notas variaram bastante, gente, porque o primeiro livro eu dei nota 3,5. O segundo livro... Gente, essas notas devem estar erradas, porque não é possível. O segundo livro eu dei 1,5 estrelas. Tá, eu acho que uma estrela e meia é muito pouco, mas o segundo livro é o que eu menos gosto. Eu acho que é um livro só onde os personagens brigam e transam, brigam e transam, brigam e transam. É o livro que eu menos gosto e é o maior de todos. Ele é um calhamaço, ele tem quase 700 páginas esse livro. O terceiro, os personagens começam a evoluir muito. Eu dei 5 estrelas, eu acho que é demais, eu daria 4,5. Depois do próximo livro eu dei 4 estrelas e o último eu dei 4 estrelas também. Então eu gosto porque tem um amadurecimento, o crescimento dos personagens ao longo da série. Entre After, porque eu lia um de After, um livro, um de After, um livro. Eu li Verity, foi o primeiro thriller da minha vida que eu li e também o primeiro livro da Colleen Hoover que eu li. E eu amei, gente. Eu já falei pra vocês que eu acabo desvendando todos os thrillers que eu leio. Não sei o que acontece aqui. A mente de detetive a milhão. Acabo desvendando, mas mesmo assim não perdeu a graça. Eu costumo odiar finais abertos de filmes, de livros, tudo, mas Verity tem um final aberto que eu amei. E a história basicamente é de uma escritora que ela é convidada a continuar a obra de livros, né, da Verity. A Verity tem uma série de livros e aí ela se muda pra casa da Verity, dessa escritora, porque ela não pode mais continuar a escrever essa série de livros. E coisas começam a acontecer porque ela encontra um manuscrito que é como se fosse um diário da Verity. Enfim, não vou dar spoilers, mas eu dei 5 estrelas e eu continuaria dando 5 estrelas porque realmente pra mim foi um dos melhores livros do ano. Entre After eu também li A Paciente Silenciosa, que foi outro thriller. Esse foi um thriller que assim, eu descobri o nosso suspeito assim em 20% do livro. Achei que tava muito óbvio, muito na cara. Eu entendo que o autor ele quis ir introduzindo pra gente depois falar, nossa, como é que eu não percebi isso? Mas eu percebi. E A Paciente Silenciosa vai contar a história de uma paciente silenciosa que ela assassinou o marido dela com vários tiros no rosto e desde então ela não fala nada. E temos o Theo, que é o psiquiatra que vai narrando essa história pra gente. E o Theo acredita que ele possa conseguir fazer ela falar, então ele passa a ser o médico dela. Ele fica meio obcecado, assim, em tentar fazer ela falar. E, enfim, aos poucos a gente vai desvendando os segredos desse crime e do porquê ela não falar mais. E eu gosto bastante. E dei 3,5 estrelas e continuaria dando 3,5 estrelas. E aí que eu decidi ler o meu primeiro clássico, e o meu primeiro clássico foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu confesso que eu resolvi ler por conta dessa edição da Martin Claret, que é perfeita, linda, maravilhosa. É uma das edições de livros mais lindas que eu já vi e com certeza a mais bonita que eu tenho. E eu resolvi me aventurar em Orgulho e Preconceito, conhecer a história de Elizabeth e do... Ai, é Mr. o quê, gente? E Mr. Darcy. E no começo eu confesso que eu senti bastante dificuldade na leitura, né? É um livro de 1800 e pouquinho, então usavam termos que me confundiam um pouco. Pra mencionar os personagens é sempre senhor, senhora e senhorita. Então às vezes falava tipo, ai, senhorita Bennet pegou um copo de água. Tá bom, meu anjo, mas existem 5 senhoritas Bennet. Qual delas foi buscar o copo de água? Sabe, eu ficava meio assim na leitura, então eu ficava oscilando entre o livro físico e o Kindle, porque no Kindle eu tava lendo por uma outra edição, e eu não consegui decidir qual delas eu achei mais fácil e continuei lendo como se não houvesse amanhã. Mas enfim, achei a história é muito legal, muito bonita. A gente entende dentro da leitura o porquê do nome ser Orgulho e Preconceito. E eu amei, porque, gente, é um livro, assim, revolucionário. Se a gente parar pra pensar que esse livro ele foi escrito em 1800. Elizabeth Bennet é uma das personagens mais feministas que você pode encontrar em livros, principalmente em livros de época e principalmente em livros escritos naquela época. E a história dos dois é realmente muito fofa. Eu dei
3,5 estrelas pra Orgulho e Preconceito. Hoje em dia eu daria 4. Daí, gente, eu li a série de livros de A Seleção. E eu só não tenho a escolha, tá? Mas eu li os 3. Não sei se eu quero continuar lendo em A Herdeira, porque todo mundo fala mal. E basicamente A Seleção, gente, é como se fossem Jogos Vorazes. Mentira, mas é porque me lembrou muito os Jogos Vorazes. A Seleção são os 35 meninas que são selecionadas, tô falando bem resumidamente, para serem levadas para o castelo para tentar ganhar o coração do príncipe e se tornar a próxima rainha. E aí vai contar a história da América, que ela nem queria estar nessa seleção. E eu digo que lembra muito Crepúsculo, porque tem a relação de que as pessoas são selecionadas por castas. A casta 1 é a casta, né, do rei e tudo mais, do reino, e a casta com mais dinheiro. A casta 8 é a mais pobre, moradores de rua, enfim. Então tem aquele quesinho de política, enfim, e tudo mais. Eu tô muito triste porque, assim, essa edição quem me deu foi a minha irmã. É uma edição com orelha, páginas amareladas e tudo mais. E aí eu fiz uma troca no Scooby desse aqui, a Elite. O livro é menor, não tem orelha e é de folhas brancas. Então é uma edição econômica, assim, né? E ainda veio com um rasgadinho, mas tudo bem. Eu gostei bastante dessa série, tô muito feliz que vai virar adaptação. Eu dei 4 estrelas pra Seleção, 4 estrelas pra Elite, 4 estrelas pra Escolha. Outra indicação da Pan Gonçalves, eu li esse ano, Pessoas Normais. Tem resenha desse livro aqui no canal, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu li em um dia, é super tranquilo de ler. Eu confesso que no começo eu fiquei meio assim, porque os diálogos não são determinados por travessão, aspas, nem nada do tipo. Mas basicamente vai contar uma história de 2 estudantes da Irlanda, né? É o Connell e a Marianne. E a mãe do Connell trabalha na casa da Marianne. A Marianne é de uma família rica, enquanto o Connell é de uma família humilde. Na escola, a Marianne, ela é dita como uma Zé Ninguém, assim, ela não tem amigos, ninguém tá nem aí pra ela, enquanto o Connell é do grupo dos populares. E eles acabam se relacionando até que eles vão pra faculdade, porém na faculdade os papéis se invertem e a Marianne é quem fica mais popularzinha, enquanto o Connell fica no grupinho dos excluídos e tudo mais. E aí a gente vai vendo basicamente os dilemas desse casal ao longo dos tempos. O livro, ele vai... Os capítulos vão sendo separados por períodos. Então 2 meses depois, 6 semanas depois, enfim. Esse livro virou série. Eu confesso que esse livro, assim, não é que eu não tenha gostado, mas todo mundo tá falando como o livro favorito, o melhor livro do ano, que eu fui com uma expectativa muito alta. Mas eu quero assistir a série porque virou série. E pra este livro eu dei 3 estrelas. Eu acho que eu fiquei meio revoltada na época que eu li, porque assim, fui com muita expectativa e não achei nada demais, sabe? Outra leitura que eu fiz esse ano foi O Homem de Giz, que pra mim foi uma decepção, tá? Eu comprei porque esse livro é perfeito, capa dura, todo bonitão, ó. O corte dele é em preto, tem folhas em preto dentro, enfim. É um thriller, eu tava muito nessa vibe de thriller, mas basicamente, como é que eu vou descrever O Homem de Giz pra vocês? Nem sei como descrever. Enfim, achei que a autora se baseou muito em It a Coisa, na questão de grupinho de amigos. E aí tem um grupinho de amigos que eles começam a fazer desenhos em giz, e aí esses desenhos em giz começam a aparecer misteriosamente e começam a acontecer coisas bizarras. Enfim, eu não gostei desse livro, assim, tipo, nem um pouco. Esse foi o único thriller que eu não descobri o final, mas provavelmente foi porque eu não estava interessada. Sério, eu li muito forçada, porque eu não abandono livros em hipótese alguma, mas eu não gostei. Quero ler outros livros da C.J. Tudor, porque esse aqui eu achei muito fraquinho. Pra mim a história não é envolvente, não me prendeu, nem nada do tipo. E eu dei 3 estrelas pra esse livro. Nossa, é horrível dar 3 estrelas pra esse livro, sendo que eu dei 3 estrelas pra pessoas normais. Então eu quero dar 3 estrelas pro Homem Giz e 3,5 pra pessoas normais. Eu li Persuasão, da Jane Austen. Eu comprei um box da Nova Fronteira, que é esse box aqui de capa dura. Tem Mansfield Park e Abadia de Northanger no box. E eu li esse livro aqui, né, porque eu tô com o objetivo de ler as 6 principais obras publicadas de Jane Austen. E eu comecei a ler esse livro assim, porque, né, essa daqui é uma das edições mais bonitas também que eu já vi na minha vida. Comecei a ler sem nenhuma pretensão. Acho que por eu já estar familiarizada com o texto em Orgulho e Preconceito, eu não tive tanta dificuldade para ler esse livro. Mas esse livro não só se tornou o meu livro favorito da Jane Austen, como também o meu livro favorito da vida. Eu acho que tem uma história linda, assim, no final... Eu ia falar uma coisa no final, mas já ia dar spoiler.
Tem uma história linda, a gente entende o porquê do nome se chama Persuasão. É isso que eu gosto na maioria dos livros, assim, da Jane Austen. O título, você entende o porquê, sabe? Não é só um título, ele tem um significado, ele tem uma proposta, mas basicamente vai contar a história da Anne Elliot, que ela gostava, né, tinha uma aspiração amorosa por uma pessoa, por um homem, e aí a Lady Russell, que é uma amiga dela, e foi uma amiga da mãe dela que já faleceu, orientou que aquele rapaz ele não era bom o suficiente pra ela e que ela não deveria se casar com ele. E eis que ela terminou, mesmo sendo muito apaixonada por esse homem. E se passaram 8 anos em que, desde que eles terminaram, eles nunca mais se viram, até que esse cara que é o capitão... É capitão? Não, é oficial Frederick Wentworth, ele volta na cidade de Anne Elliot e os sentimentos começam a ficar bagunçados com a presença dos dois ali, um diante do outro após tantos anos. Mas não posso mais falar nada. Mas leiam esse livro, porque assim, esse livro ele tem um final que me fez derrubar lágrimas. Foi o primeiro livro do ano que me fez chorar. E é claro que pra esse livro eu dei 5 estrelas. Depois desse ano eu fiz a releitura de Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas eu fiz a releitura na edição ilustrada. Se você quiser ver, tem vlog aqui no canal também, vlog de releitura de Harry Potter e a Pedra Filosofal. É óbvio que eu dei 5 estrelas, né, sou muito fã e não preciso nem descrever esse livro pra vocês. Depois eu li Matéria Escura numa leitura coletiva do autor Blake Crouch, e assim, esse livro, eu achei muito legal. Ele é ficção científica e eu nunca me imaginei gostando de uma leitura de ficção científica, porque eu nem gosto de filmes nesse estilo, mas foi uma das melhores leituras do ano. A história é eletrizante, assim. Eu li acho que tudo em 3 dias, você mergulha de cabeça na história e você não quer parar de ler nem por um minuto, você quer saber o que vai acontecer. Eu achei genial e basicamente fala sobre viagem no tempo. Esse mês eu vou começar também uma leitura coletiva de outra obra do Blake Crouch, que é Recursão, e vai ser uma leitura coletiva com a mesma amiga que organizou a leitura coletiva de Matéria Escura, então tô bastante ansiosa. Eu dei 5 estrelas pra Matéria Escura. Depois eu li Confesse, da Colleen Hoover, quis mergulhar um pouquinho mais nesse universo de Colleen Hoover, e basicamente vai contar a história de um menino e uma menina que acabam se encontrando, né? Ela vai trabalhar pra ele, ele faz pinturas baseadas em confissões das pessoas, e nisso acaba surgindo um romance, mas tem um porquê deles não conseguirem ficar juntos e também um segredo por trás de como eles se aproximaram um do outro. E eu gostei bastante dessa história, apesar de eu ter enrolado pra ler. E eu dei 4 estrelas pra esse livro. A leitura da Colleen Hoover é muito gostosa, então acho que é difícil eu ler algo dela que eu não vou gostar, sabe? Porque a leitura é fácil, gostosa, te prende. Depois eu li Teto para Dois, esse livro da Beth O'Leary. Esse daqui é um dos favoritos do ano também, e é um livro muito gostoso de ler. Também vai ser um romance. É a história de Tiff e Leon. A Tiff finalmente terminou um relacionamento, não porque ela quis, mas um relacionamento abusivo e tóxico, assim, péssimo. E aí ela não tem muita grana pra ela alugar um apartamento bom, então ela resolve, ela vê um anúncio do Leon e aluga o apartamento do Leon. Só que os dois vão morar nesse apartamento ao mesmo tempo, porém em horários diferentes. Enquanto a Tiff estiver trabalhando, o Leon vai usufruir do apartamento. Enquanto o Leon estiver trabalhando, a Tiff usufrui do apartamento. E aí eles passam bons meses assim, morando debaixo do mesmo teto, sem se conhecer. Então é uma história super fofa, que trata de assuntos importantes. E eu achei que trata de assuntos pesados com uma leveza e um cuidado muito importante. É uma história muito fofa, daquelas que te deixa com friozinho na barriga, te faz dar risada, a personagem é cativante, você sente vontade de se tornar amiga da Tiff. É um livro incrível e de uma escrita muito gostosa, e eu dei 5 estrelas pra esse livro também. Depois eu quis me aventurar no mundo de Agatha Christie e eu li O Assassinato no Expresso do Oriente, e caraca, foi um dos melhores livros do ano. Eu nunca iria adivinhar esse final e por isso me surpreendeu, porque eu geralmente adivinho o final de todos os livros que tenha algum mistério a ser desvendado. Então eu me apaixonei por esse livro, eu me apaixonei pela escrita, os personagens, como são identificadas as pistas, como se chega a cada uma das conclusões.
Eu adorei conhecer o Poirot, né, que é o nosso detetive, o Hercule Poirot. E, cara, eu só sei que eu quero ler mais Agatha Christie. E eu quero todas nessa edição da HarperCollins, que tá linda. Essa edição de capa dura, colorida. Enfim, gente, tô muito ansiosa pra ler mais. É óbvio que eu dei 5 estrelas pra esse livro. E espero que os outros estejam tão bons quanto esse, porque, caraca, não sei por que eu passei tanto tempo sem ler Agatha Christie. Depois eu li um dos meus queridinhos do ano, que foi Peter Pan. Tem vídeo aqui no canal comparando as duas edições da Zahara, essa edição de bolso de luxo e a edição comentada e ilustrada. Esse livro é lindo, lá eu conto mais da história, uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers. Mas tudo que eu posso dizer pra vocês é que a adaptação da Disney foi uma adaptação muito boa e fiel. Mas aqui a gente conhece um lado mais íntimo do Peter Pan e das histórias de Wendy, dos irmãos. Foi um livro que me arrancou lágrimas, me deu uma nostalgia absurda. E ele te dá um gostinho a mais, né? Porque a Disney nos apresenta a Wendy e a Jane, que é a filha da Wendy, em Peter Pan 1 e Peter Pan 2. Mas aqui a gente chega a conhecer até mesmo a Margaret, que é a filha da Jane. Então vale muito a leitura e é claro que eu dei 5 estrelas pra esse livro. Depois eu li Uma Mulher no Escuro, de Rafael Montes. Eu queria muito ler algum livro de autor brasileiro, porque eu nunca tinha lido nada de nenhum autor brasileiro. Gostei da escrita, achei que teve alguns problemas de construção essa história, coisas que não sei se poderiam acontecer, mas basicamente a história se trata da Victoria, que viu seus pais e irmãos serem assassinados por um assassino que deixa uma marca registrada, né, picha de preto a cara das vítimas. E aí, anos depois, quando ela tá, né, tentando viver a vida dela, porque não deve ser fácil lidar com todos esses problemas, ela vê o assassino da família dela de volta à tona na vida dela. E várias coisas bizarras e misteriosas começam a vir à tona e serem jogadas na cara da Victoria. Então eu descobri também o eixo principal. E ainda assim eu amei, porque além do mistério principal que ronda o livro, tem um plot twist absurdo no final. Mas é um livro que contém gatilhos de agressão, abusos físicos, abusos sexuais, pedofilia. Então é um livro que você precisa ler com consciência e com calma, mas é um livro muito bom. Apesar desses problemas de construção, eu dei 4 estrelas pra esse livro. O último livro que eu li este ano foi O Verão que Mudou a Minha Vida. É o primeiro livro da trilogia Verão, que é da Jane Han, a mesma autora de Para Todos os Garotos que Já Amei. E esse livro, gente, é aquele livrinho pra você ler quando você tá de ressaca literária, quando você não está conseguindo engatar numa leitura. Eu gostei bastante, é levinho, é divertido, é calmo, porém estou com medo, porque todo mundo falou pra mim que só esse presta. Os outros 2 da trilogia Verão são ruins, então eu tô meio assim. Mas é um livrinho gostoso pra você ler despretensiosamente. Eu dei para este livro 3 estrelas e meia. E é isso, gente, essas foram as minhas leituras do ano até agora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comprar qualquer livro, ou os que eu indiquei, ou outros que você queira ler, pelo meu link da Amazon, que vai estar aqui embaixo. Comentem aqui embaixo outros vídeos que vocês querem que eu traga pro canal. E é isso, um super beijo e até a próxima. Tchau!